O segundo conceito importante para a gente entender como funcionam os instrumentos de precificação é o custo marginal de abatimento das emissões de gases de efeito estufa. Abatimento, redução. Para eu reduzir essas emissões, eu preciso tomar algumas ações que têm custo. E é interessante notar como evoluem esses custos, né? Então, se a gente tem aqui no eixo horizontal o nível de esforço em termos de tonelada de CO2 abatido, e aqui, de novo, um custo por tonelada de CO2 abatida, eu tenho uma curva que é mais ou menos desse formato aqui. Ela pode até começar negativa, né? Aqui eu estou considerando que é um custo zero e aqui um custo negativo, aqui para baixo. Então, ela começa mais ou menos assim, depois ela tem um custo positivo e conforme eu vou adotando essas medidas aqui, vai se tornando cada vez mais difícil abater. Mais difícil em termos financeiros, né? Vai ficando mais caro. O que significa esse trecho da curva aqui, né? Eu tenho um custo que é inferior a zero. Quer dizer, eu tenho benefícios ao adotar essas medidas de mitigação. São medidas de eficiência energética, por exemplo, que geram economia para as empresas, né? Então, aqui a gente fica muito intrigado a responder algumas perguntas, que é por que as empresas não tomam essas ações aqui, se vai trazer um benefício para elas, se tem um custo negativo. E a teoria econômica tenta trazer alguns elementos da economia comportamental para ver que tipos de barreiras precisam ser ultrapassadas para que essas ações aqui efetivamente sejam implementadas. A partir de determinado ponto, você passa a ter um custo que é positivo, superior a zero. E aqui a precificação de emissões tem um papel muito importante, porque ela vai tornar viável algumas ações que antes não eram economicamente viáveis, né? Então, por exemplo, trocar uma máquina, trocar uma tecnologia, trocar um combustível que antes era mais caro, agora quando eu passo a incorporar o custo do carbono, essa medida se torna economicamente viável. E a partir de determinado ponto, esse custo de abatimento, ele se torna excessivamente elevado, né? Conforme, pensando assim num regime que a gente faz, né? Perder os primeiros quilinhos, então é fácil, né? A gente está aqui, queima fácil os primeiros 5, depois o sexto, o sétimo, o oitavo. A partir do 10º começa a se tornar praticamente impossível. A gente tem que fazer um esforço muito grande para queimar a gordura. E é mais ou menos essa mensagem que a curva de custo marginal passa, né? Aqui a gente tem algumas tecnologias que precisam de muita pesquisa e desenvolvimento, investimentos muito elevados de infraestrutura, e por isso que a curva acaba tendo esse formato ascendente aqui. É importante a gente ter em mente que o que está sendo medido aqui é o esforço, a quantidade de tonelada de CO2 abatida. Então, conforme eu aumento o meu nível de esforço, aumenta também o meu custo unitário por tonelada adicional que eu quero abater.